Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos começando iniciar nosso trabalho, nossa apresentação sobre o efeito placebo e efeito nocebo. Meu nome é Tiago. E eu sou o Matheus e eu vou falar o que é o efeito placebo. É o efeito fisiológico positivo proporcionado por um remédio, por uma substância, por um objeto ou por um procedimento. Mesmo que nenhum deles tenha a capacidade, por si só, causar um efeito fisiológico positivo. O efeito placebo depende de outros fatores, como por exemplo, a crença de pessoas que vai tomar o remédio ou a crença da pessoa que prescreve o remédio. Tanto a crença de quem toma ou de quem prescreve. Ela pode causar o efeito placebo. O efeito placebo é muito utilizado em pesquisas científicas. Por exemplo, em uma pesquisa de 100 pessoas sendo dividida em dois grupos, o primeiro grupo com 50 pessoas recebe o medicamento propriamente dito. O segundo grupo de 50 pessoas também recebe o placebo, que pode ser uma pílula sem nada dentro, ou uma pila com um açúcar dentro. Essa pesquisa compara o efeito da medicação propriamente dita. Com o efeito do placebo para as pesquisas científicas, as medicações são válidas quando o efeito delas é superior ao efeito do placebo. Para as pesquisas, se o efeito é igual ou inferior ao do placebo, essa medicação não tem validade. O que pode acontecer também é que uma medicação tem efeitos colaterais muito maiores que o placebo. Esses efeitos colaterais, o grau de efeitos colaterais seja tão grande que compensa usar uma medicação mesmo que tenha efeito positivo em relação, que ela está tratando superior ao efeito do placebo. Então, pessoal, eu vou falar um pouco sobre o efeito nocebo. É o efeito fisiológico negativo proporcionado por um remédio, substância, um objeto ou um procedimento. Mesmo que nenhum deles sejam capazes de causar um efeito negativo por si próprio. Então, o efeito nocebo também depende de outros fatores. Por exemplo, a crença de pessoas que está tomando medicações ou a crença da pessoa que prescreve a medicação. Vou tentar simplificar um pouco. Vou citar um exemplo. Vamos falar sobre a Covid, né? A vacinação contra a Covid. No começo da vacinação do Covid, a forma de diminuir os sintomas negativos relacionados à vacina era informada ao público sobre o potencial de resposta nocebo. Havia um excesso de informações negativas que causava medo e insegurança, que proporcionou esse efeito nocebo. Nesse aspecto, é importante a população conhecer que existe esse evento que pode muitas vezes prejudicar o tratamento a ser realizado. Não sabíamos nem quais pacientes estavam sujeitos a esse tipo de efeito. Então a gente não consegue prever exatamente ou tratar isso. Sabemos que há pessoas mais sugestionáveis àqueles que leram, ouviram ou não são ansiosos. As notícias sobre as reações da vacina teve dois papéis. Vamos simplificar melhor esses papéis, né? Na época do início da vacina, as ações da vacina teve dois papéis. No primeiro momento, elas são importantes para conhecer quais são as reações da vacina esperadas, que acontecem com mais frequência. Porque com isso a pessoa se protege mais, consegue conhecer mais o seu corpo e diagnosticar, procurar um médico mais rapidamente quando entende que aquele evento pode estar associado à vacina e pode ser potencialmente grave. Daí tem vamos ver o segundo momento. Ler muitas notícias sobre reações, na maioria das vezes os efeitos são leves. Não é nada grave. As pessoas ficam sugestionadas a pensar que estão tendo reações, mas quando o médico for medicar de maneira objetiva, as reações não são comprovadas. Então, isso aí é uma breve apresentação do nosso tema, efeito o placebo e o nocebo, né?
E agora, qual é a importância da prática do efeito placebo e efeito nocebo? A importância da prática é que uma pessoa só pode usar a medicação que ela acredita que tem um efeito positivo. Lembrando que o prescritor só pode prescrever uma medicação que ele acredita que essa medicação proporcione um efeito positivo na pessoa que vai tomar o remédio. Se a pessoa ou o prescritor acredita que a medicação ou o procedimento vai ter um efeito negativo, causando um efeito nocebo nessa situação, é melhor usar somente remédios ou fazer procedimentos que se acreditam um bom resultado, que possa estar confiante que o resultado daquela medicação, a realização daquele procedimento vai ser positivo. Agora eu vou citar algumas. Na pesquisa que nós fizemos, houve algumas frases que ficou tipo assim mais destacável, né? Para podermos abranger um pouco mais essa ideia, né? A ideia de placebo e nocebo são muito parecidas, só que usamos o termo placebo quando a pessoa acredita que está tendo os benefícios e o nocebo quando ela acha que está tendo os efeitos adversos. Também teve uma outra frase que nós achamos interessante. A nossa mente é muito poderosa e não é desassociada do nosso corpo. Muitas vezes vai manifestar sintomas no corpo. Esses efeitos, tanto placebo quanto nocebo, acontecem principalmente por uma crença, por imaginar que algo vai acontecer quando você tem contato com o medicamento.